pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto rendeu investir R$1.000 por mês no fundo imobiliário MXRF11. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo sobre investimento em renda variável na Bolsa de Valores, tanto no Brasil como no exterior, lá no mercado americano, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E sem enrolação, pessoal, vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês uma simulação de quanto rendeu investir R$1.000 por mês no MXRF11 no ano passado, de janeiro do ano passado até janeiro desse ano. A minha ideia inicial era fechar um investimento em 12 meses, né, a simulação em 12 meses, mas como eu atrasei um pouquinho esse vídeo, eu prolonguei o aporte e no total foram 13 meses. Então essa simulação aqui é como se eu tivesse investido 13 meses R$1.000 no MXRF11. Lembrando que se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe o que são fundos imobiliários, não sabe nada de investimento em fundos imobiliários, eu vou explicar para vocês brevemente aqui, de forma bem didática, de forma bem simples, nada técnica sobre os fundos imobiliários, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Um fundo imobiliário funciona da seguinte forma: é como se você se juntasse com alguns amigos seus, resolvessem comprar um imóvel e o aluguel desse imóvel você dividir entre os seus amigos. Então a dinâmica do fundo imobiliário funciona da mesma forma, sendo que tem uma gestora por trás, uma gestora profissional, competente, que vai captar dinheiro do mercado dos investidores, vai adquirir os maiores e melhores imóveis do Brasil e o lucro que ela tiver com o aluguel desses imóveis, ela vai distribuir para os cotistas desse fundo imobiliário. Então quando você compra uma cota em um fundo imobiliário, você já tem direito, é como se fosse dono de um pedacinho daqueles imóveis e você já tivesse direito a receber também um pedacinho dos aluguéis desses imóveis. Então é assim que funciona os fundos imobiliários. A dinâmica deles é dessa forma que eu acabei de explicar. E dentro dos fundos imobiliários a gente consegue dividir eles em dois tipos, que são os de tijolo, que são esses que eu acabei de falar, né, que investem realmente em imóveis físicos, e os fundos de papel, que investem também no mercado imobiliário, mas eles investem em dívidas imobiliárias, nos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Então o retorno dos dividendos desses fundos de papel nada mais é do que os juros dessa dívida. Então é o caso também do MXRF11. Eu estou explicando isso porque o MXRF11, que é o fundo imobiliário que eu fiz a simulação desse vídeo, é um fundo de papel. Então por isso que eu estou explicando tudo isso aqui. E falando mais um pouquinho aqui sobre o MXRF11, que vocês podem ver atualmente uma cota dele custa em torno de R$10. É um fundo imobiliário muito acessível, muito barato, né? Você conseguir comprar uma cota. O investidor iniciante que não tem tanto recurso consegue mesmo assim investir no MXRF11 porque é muito barato. Lembrando que esse não é um vídeo detalhado, é só uma visão geral para depois mostrar aqui a simulação para vocês. O dividend yield atual dele é de 11,81%, ele teve uma valorização de 7% nos últimos 12 meses, pagou 1,27 de dividendo, R$1,27. O último rendimento dele por cota no último mês foi de 11 centavos, ou seja, é um dividendo bastante expressivo, né? Dá mais de 1% ao mês, levando em consideração que o valor da cota custa próximo de R$10. Então é um dividendo bastante interessante. É um fundo imobiliário que paga dividendos todos os meses. A maioria, para não falar todos, os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses, apesar de que por regra eles são obrigados somente a distribuir semestralmente. São obrigados a distribuir 95% do lucro semestralmente, mas todos eles praticamente distribuem mensalmente. Então é muito interessante essa previsibilidade de estar todo mês pingando dinheiro na sua conta sem você fazer absolutamente nada. Então descendo mais um pouco aqui, a gente consegue ver o patrimônio do fundo. Tem mais de 2 bilhões, 2,8 bilhões de patrimônio. Então é um fundo imobiliário gigantesco, bastante expressivo, é um dos maiores da Bolsa Brasileira, é o maior em número de cotistas, mais de 1 milhão de cotistas. Então é um fundo imobiliário muito interessante para você estudar e ver se faz sentido investir. Então vamos agora ver lá a simulação de quanto rendeu R$1.000 por mês investido nesse fundo imobiliário no MXRF11. Já estou aqui na minha planilha, né? Eu gosto de fazer uma planilha, sempre mostrar aqui detalhadamente os valores. Eu coloquei essa primeira tabela aqui como a tabela do aporte do valor que realmente saiu do meu bolso na simulação, foi R$1.000 por mês, como eu falei, né? Então 13 meses, R$1.000 por mês. O que saiu do meu bolso mesmo, do investidor que realizou esse investimento aqui, porque foi apenas uma simulação, né? Saiu R$13.000. E essa segunda tabela eu levei em consideração os dividendos recebidos e também o saldo que fica na corretora. Porque quando você investe, sempre sobra um troquinho ali na corretora. Então eu levei em consideração os aportes, somando R$1.000, mais os dividendos recebidos nos meses e o saldo que ficou. Então foi dessa forma aqui que eu considerei os aportes. Nessa segunda tabela aqui, vocês conseguem ver a data de compra, né, e quanto foi comprado em cada mês. Pode ver que foi mais de R$1.000. Por quê? Porque está o dividendo e o saldo que fica na corretora. No primeiro mês de janeiro eu fiz a compra no dia 2, né? Eu fiz a simulação comprando no dia 2. Por quê? Eu fiz dessa forma. Porque no mês de janeiro pouco importa, já que você não vai receber dividendo no mês de janeiro. Quando você compra uma cota no mês, você só vai receber no mês seguinte. Então, nos meses seguintes, eu fiz as compras sempre na segunda semana, né? No último dia útil da segunda semana do mês, que é quando a maioria dos fundos imobiliários pagam dividendos. Por quê? Porque eu já recebi o dividendo e já fazia o aporte junto. Recebi o dividendo e já fazia o aporte junto. Então, no total, foi aportado R$13.876, levando em consideração o reinvestimento de dividendo. Aqui nessa outra tabela, a gente consegue ver a posição, a quantidade de cota que eu tinha em cada mês. Então, repetindo, como no mês de janeiro eu tinha começado aqui, eu só fui receber dividendo
até para ver com a setinha aqui, só fui receber dividendo em fevereiro. Sempre, até coloquei aqui embaixo escrito, os dividendos recebidos no mês são referentes às cotas acumuladas até o mês anterior. Então, os dividendos que eu recebi em março foi referente às cotas acumuladas em fevereiro e janeiro. Então, sempre você tem que colocar isso na cabeça. Se você investe agora, você só vai receber no mês seguinte. Então, por isso que mesmo começando em janeiro, eu só fui receber dividendos em fevereiro. Aqui está o gráfico da evolução de dividendo ao longo dos meses, né? Fevereiro recebendo R$10, março 23, abril com 35, sempre crescendo, 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 crescendo. E no final, aqui em janeiro de 2024, último mês, que o MXRF11 pagou dividendo, já está recebendo mais de R$132 de dividendos. Isso em apenas um ano. É um retorno bastante interessante. A gente percebe também outra coisa muito bacana, é que no primeiro mês de pagamento de dividendos, você já recebeu R$10,89, ou seja, você já conseguiu comprar uma nova cota do MXRF11 sem fazer nada. A bola de neve aqui já está aí formada, só com os dividendos já conseguiria comprar novas cotas e no mês seguinte receber mais dividendo e no mês seguinte mais dividendo. Então isso aqui é muito interessante. E no mês de janeiro, no último mês aqui, R$132, você já conseguiria comprar quase 13 cotas de fundo imobiliário. Então é muito interessante aqui esse gráfico para mostrar a evolução dos dividendos em apenas um ano. Agora imagine isso aqui em 5 anos, 10 anos, 20 anos, o retorno que não seria. Eu coloquei aqui também nesse site que faz o gerenciamento de carteira, é um aplicativo para gerenciar a carteira, eu coloquei todos os aportes para ver a rentabilidade comparando com os principais índices. No total, fazendo esse vídeo hoje aqui, vendo o patrimônio hoje, tem mais de R$14.000, né? Ou seja, também teve um lucro aqui na valorização. Além do dividendo que eu estou recebendo todos os meses, iria receber todos os meses, né, se eu tivesse feito esses investimentos, porque isso é só uma simulação. E aqui embaixo, a rentabilidade, né, no período, foi mais de 22% de rentabilidade, conseguiu bater os principais índices, CDI, Ibovespa e FIX. Então, foi muito interessante esse retorno, eu fiquei impressionado por ter batido todos os índices aqui, os principais índices do mercado brasileiro, né? Somente com esse investimento no MXRF11. Aqui a gente consegue ver a evolução do patrimônio todos os meses, né? Sempre crescendo, o gráfico quase em linha reta. Aqui do lado, os dividendos pagos, né? Mês a mês. Então foi muito interessante esse retorno. Eu fiquei bem surpreso com essa simulação aqui do MXRF11. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse aqui, mostrando para vocês o retorno, né? Quanto que rendeu você investir R$1.000 por mês no fundo imobiliário MXRF11 no último ano. Você estaria com um patrimônio de mais de R$14.000 e recebendo o que importa mesmo, né? A renda passiva. Você recebendo mais de R$100 por mês em dividendos e tá todo mês aumentando essa renda passiva. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que isso tenha incentivado vocês a investir em fundos imobiliários ou continuar investindo para quem já investe. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa simulação, do retorno, né? Se foi um retorno interessante, se você esperava que o retorno seria maior ou menor. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa rentabilidade do MXRF11 nesse período. Lembrando que isso é renda variável, então a gente não pode considerar esse retorno como um retorno que vai acontecer nos próximos anos, porque a gente não consegue prever, é renda variável. Então, investimento em renda variável é por longuíssimo prazo, mas levando em consideração essa simulação aqui, foi muito interessante esse resultado investindo no MXRF11. Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se curtiu, deixa um like no vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.